Sérgio Sacani, aquele, você já conhece, né, do YouTube, dos canais aí de ciência, ele atacou o Átila Yamarino por seu alarmismo em podcast de extrema-direita, o Redcast. Será que isso de fato é ser um divulgador científico? Ou que tipo de postura é essa que Sérgio Sacani está tendo no Redcast? Bom, a gente vai falar sobre isso com o Pedro Zambarda agora no Plantão do Meteoro. Vamos chamar ele que tá on na internet, no meio dos podcasts, desses podcasts mais o profundo do iceberg, o Pedro tá lá. Pedro, Sérgio Sacani, será que tá mudando o seu discurso ou sempre foi isso aí? Acho que sempre foi isso, Lúcio, mas uma coisa que eu fico pensando, assim, o cara, e aí vem uma crítica que eu quero fazer, mas eu quero lembrar uma coisa, o Sérgio se mordeu com um comentário que a Sofia fez questionando uma abordagem dele de um assunto de ciência. Assim, Lúcio, ele sai do flow, parece que ele não estava indo mais nos programas dele, ele alegou as razões dele, a gente trouxe os dois lados dessa questão. E aí ele resolveu, sei lá, atacar, cara. E aí, Lúcio, até queria te ouvir também um pouco. Ele resolveu atacar o Átila Yamarino, que não tinha feito nada pra ele. Porque o Átila falou uma previsão correta, que quase se confirmou, porque a gente tinha o Bolsonaro como presidente na pandemia. Aquela previsão, lembra, Lúcio, no começo da pandemia, que o Átila falou que poderia ter 1 milhão de mortos no Brasil. E poderia ter tido. E, na verdade, se você considerar as pessoas com doenças correlatas à Covid, morreu 1 milhão de pessoas. A 700 mil é o número oficial. 716 mil, né? A contagem exata acho que é essa. E assim, o Sacani foi pro Redcast, que é um podcast Red Pill, e que, algo que me consta, Lúcio, é um podcast que sei lá, traz... Desculpa, Lúcio, eu trouxe o engenheiro Léo, mas é um pouquinho só. A parte é o Sacani. Mas assim, traz um monte de negacionista, traz um monte de cara de extrema-direita. Ó o papo torto. Então não faz nenhum sentido as narrativas disso. Então, mas pra mim ele errou três coisas. Primeiro, não foi apresentar todos os cenários. Sim, isso claro. Ele tinha que ter falado. Segundo... Não atualizou. Não atualizou. E terceiro, cara, ele não pode falar de um negócio de probabilidade, modelo, num país, cara, onde 90% das pessoas não sabem fazer uma conta de média, cara. Então, mas o alerta do Átila funcionou para as pessoas ficarem em casa. Uhum. Eu acho lindo o Sacani ficar falando essas coisas e sendo o cara que tem uma formação científica que tá validando esses dois aqui, um fazendo propaganda de Bitcoin, ô Lúcio. Exato. Porra, cara, que absurdo isso aqui. Sim. Entendeu? Dá pra fazer uma regra de 3. Uma regra de 3. Então, modelo, probabilidade é um negócio muito complicado. O maior exemplo que o povo não entende isso é o que aconteceu aqui em São Paulo há algum tempo, não sei se vocês vão lembrar. Num único dia que o SPTV tentou falar de probabilidade, ele falou assim, tem 90% de chance de chover. Sabe o que a população entendeu? Que era pra chover em 90% da cidade de São Paulo. Ah, não pode ser. Não pode ser. É isso, cara. É isso. Não. A população entendeu isso, cara. Então, Ó, assim, o pessoal tá aqui, hein, ó. o Vamos erro lá. pra mim dele foi, ele não podia ter falado naquele, eu digo assim, ele podia ter falado daquilo, lógico que podia, quem sou eu pra falar que ele não podia. Mas não... Mas você acabou de falar que ele não podia falar, Sacani. Quem sou eu, mas eu posso questionar, entendeu, Lúcio? É o manual da anticiência aqui, cara. É inacreditável esse troço, velho. Momento crítico daquele. Ele vinha com o negócio e depois não atualizar, cara. O Átila me fez desenvolver síndrome do pânico Então, na época. É mentira, ele atualizou. Ele fez vídeos e mais vídeos durante a pandemia. Aquele foi o alerta inicial. E sim, Guilherme, tem divulgador científico negacionista, claro. Porque, Lúcio, vamos lá, por que um cara vai trabalhar no Redcast? Você tem uma chance de acertar. Por quê? Por que será? Porque dá dinheiro, gente! Óbvio. Porque negacionismo dá dinheiro, porque, infelizmente, eu tenho que criticar que a plataforma, o YouTube, deixou terraplanista correr solto aqui, velho. É claro que ele vai pro Redcast. Ele tá pensando no dinheiro. E aí, o que ele faz pra agradar os novos chefes dele? Ele vai lá e ataca o Átila.
É inacreditável isso. O Átila estava semanalmente no Xadrez Verbal. O Átila estava em todos os meios de comunicação. Ele foi no Roda Viva. Eu sei porque eu cobri. E eu cobri, inclusive, a galera que criticou ele naquela época. Estavam todos errados. Como o Sacani tá errado agora? Tá metendo louco agora de negacionista da pandemia, Sacani? Que troço é esse? Não é só ser fã do Elon Musk, não, Lúcio. O negócio dele ser fã do Elon Musk é o menor dos problemas. Ele está potencializando um podcast Red Pill que lucra em cima dos discursos mais malucos. Ele estava melhor no Flow. Olha, quem diria, eu tô defendendo o Igor nesse papo. Eu não tô criticando o Flow Podcast. Porque esse troço é pior. Esse troço aqui é muito pior. Em todo mundo, Você né? fala Em que todo 3 mundo. milhões de pessoas vão morrer em 3 meses. E aí a galera, Ele principalmente foi da Globo, ele não. foi alçado ao super médico. Não, e a galera da Globo, né? A galera, O Monark principalmente o se Mion. lascou por muito menos, porque falou da urna eletrônica. Eu acho que o Mion e o Luciano Huck pegaram isso aí dele e espalharam. O foda é o seguinte: se ele vai acompanhando, ele fala, galera, ó, lembra do estudo de Oxford? Agora eles refizeram Sim. e tal. Agora aquele número lá caiu para 200 mil. Aí passa tantos dias. Lembra do estudo de Morreu 700 mil. Oxford? Refizeram, caiu para 80 mil. Parece que está estabilizando e tal, não sei o quê. Pra mim, cara, são os dois casos, são iguais. Entendeu? O Al Gore fala aquele negócio lá, que todas as cidades vão ser inundadas. E parece que ele escreveu em pedra aqui. O estado do Rio Grande do Sul foi inundado. Mas pro Sacani é exagero. Está errado, Porque ele cara. fez um filme. Então, esse. Mas ele tá errado, escrevendo, cara. sim, Mas tudo bem, ele tá acabou errado. escrevendo em pedra. A Exato. partir do momento que ele faz um filme sobre aquilo, ele escreve Não em pedra. questionar, então, virou uma coisa mundial. Não é só o brasileiro que não está questionando. É, cara, mas aí por que não chega pro Al Gore? E agora, cara? Com E esse agora? monte de satélite que tem, Al Gore, e As agora? pessoas questionam, mas, por exemplo, eu coloquei o meu cálculo, eu sou um negacionista. Sim. Sim. É porque as pessoas ficam brincando com fogo. Você não quer ser chamado de negacionista, então não entra nessa pauta. Ainda mais porque não é uma pessoa especialista. Porque você não é um especialista, você é a porra do engenheiro Léo. Um tudólogo sobre nada. Tudólogo de qualquer coisa, um tudólogo do MBL. Do MBL, Lúcio. Quer ser o analista de ciência. Essa conversa é feita por 4 caras sem noção. 4 caras sem noção. E o pior de todos é o Sacani, que ainda se diz divulgador científico. Que pavoroso isso aqui, cara. E vamos lá. Estão chamando o Átila de exagerado. Eu recuperei o vídeo do Átila naquela época. Vamos ver de novo? Por favor. 1 minuto, vamos lá. O que o Átila falou em 2020, comecinho da pandemia? Falou alguma coisa errada, Lúcio? Vamos ver até o final. O cálculo para a Inglaterra, que é menor, é de 500 mil de ingleses mortos. Isso foi o que fez o primeiro-ministro inglês parar e desistir da ideia de não fazer nada. Porque se ele não fizesse nada, ele teria 500 mil de mortos entre abril e agosto. O Brasil está um pouco atrás disso, a gente deve ter esses casos acontecendo um pouco mais para frente. Mas se a gente extrapolar isso para o Brasil, se o Brasil não fizer nada, se as empresas continuassem funcionando em todos os lugares, se a gente não tivesse decretado estado de emergência, se todo mundo tivesse seguido a vida normal, como alguns estão pregando, seguindo essa projeção aqui, só pela Covid, o Brasil teria 1,4 milhão de mortos até o fim de agosto, e só pela Covid. E só pela Covid. E aí, esse vídeo aqui, evidentemente, é negacionista. Esse vídeo é de 5 anos atrás. Só que a conta final foi 700 mil mortos. O Átila tá errado, Lúcio? Não, muito pelo contrário, né? Quando a E gente ele traça paralelos, ele tá falando do caso inglês. Ele fala de cenários diferentes. E ele deixa muito claro, né? É porque a extrema-direita tem uma certa dificuldade em prestar atenção no que é dito, em conhecimento, em interpretar de fato a informação. Mas ele deixa muito claro, se
as coisas continuarem do jeito que estão, vamos lembrar, vamos puxar na memória como que estava. Era o lockdown que não era lockdown, era Bolsonaro falando que era só uma gripezinha, era as pessoas não estando nem aí, era negacionismo completo. Então, se continuasse daquela forma como estava, poderia chegar a esse pico. Por que que não chegou? E aí é que a gente tem que deixar muito claro, porque tá cheio de estúpido na internet que pega essa fala do Átila e fala assim, ele falou 1 milhão, não chegou 1 milhão. É óbvio que não, porque ele falou se as coisas tivessem continuado de forma totalmente responsável como estava. Nada, ele diz isso. No entanto, ainda bem que a gente teve algumas pessoas sérias no Brasil que conseguiram amenizar com algum lockdown que funcionou. A gente teve, sim, depois, né, as máscaras, a utilização das máscaras, por mais que o líder principal da nação naquele momento, que era o Bolsonaro, negava tudo isso, a gente teve, assim, o trabalho de cientistas sérios, a gente teve, sim, o trabalho de médicos sérios, divulgando para as pessoas utilizarem as máscaras, aquelas que não podiam deixar de sair de casa porque iam ficar sem dinheiro ou porque tinham profissões de alta necessidade, né? Então, se aquela irresponsabilidade tivesse continuado, muito provavelmente teria passado de 1 milhão, tá? Olha os números dos Estados Unidos, né? Então, só que essa galera é imune a conhecimento, é imune à interpretação, né? Agora, quando um cara que se diz divulgador científico cai numa dessa também de sair falando esse tipo de besteira, nunca me enganou, tá? Nunca me enganou. Mas é um absurdo porque ele tem responsabilidade com o público que confia nele. E tem gente que cai. Ele tem responsabilidade com o público que acredita que ele é uma enciclopédia de ciência. Não é. Não é porque ciência é muito amplo. Talvez ele seja especialista em um ou outro assunto, mas ciência é muito amplo. Agora, não pode ir na frente de uma câmera para milhares de pessoas trazer uma opinião irresponsável dessa. E a gente bate nessa tecla aqui no Meteoro. As pessoas têm que ser responsáveis pelo que elas estão falando. Se não são responsáveis, elas têm que ser responsabilizadas. De verdade, eu espero que o Átila, por exemplo, olhe esse corte e tome providências. Também acho. E Sacani, pode reagir, tá? Eu banco o que eu falo. Eu gostaria de convidar uma pessoa que fala muito sobre ciência aqui no canal para participar desse corte. Posso? Fica à vontade. Sofia Labanca está aqui. Eu gostaria de ouvir a sua opinião também, Sofia, por gentileza. A minha grande preocupação é o ar da autoridade que o Sacani passa, porque ele tem sim um histórico como divulgador científico, né? E conseguiu conquistar um grupo de seguidores importante com isso. A partir do momento que você tem mais autoridade na sua fala, você tem que ter mais responsabilidade. Assim como a gente sempre fala isso aqui no Meteoro, assim como você, a partir do momento que você está num podcast com 1 milhão de seguidores, você não pode mais agir como se aquele seu podcast fosse uma conversa de bar. O mesmo fala, a partir do momento, o mesmo vale nesse caso, a partir do momento que você se apresenta como divulgador científico, é reconhecido como divulgador científico, tem um grupo de seguidores que te segue como um divulgador científico, você tem que ter mais responsabilidade com relação ao que você fala quando o assunto é ciência. E o Sacani, eu não vou nem dizer que... Eu vou dar o benefício da dúvida. Talvez ele não tenha noção disso, ou talvez ele tenha e esteja usando isso. Vamos dar o benefício da dúvida nesse caso. Agora, a partir do momento que ele está fazendo isso, os outros divulgadores científicos, na minha humilde opinião, têm a obrigação de apontar para isso. A divulgação científica como comunidade tem que apontar para isso. Porque essa autoridade que ele tem, muitos outros divulgadores têm, e tem que usar essa autoridade também para apontar esse erro. Então, eu acho muito bom que o Pedro esteja trazendo isso aqui aqui para o Meteoro, e eu acho que outros divulgadores têm que fazer também. E isso não é, ai meu Deus, vão cancelar o Sacani. Não, é simplesmente fazer ele assumir a responsabilidade
que ele tem que ter a partir do momento que ele assume esse manto do divulgador científico. Uma outra coisa que daí a gente tem que falar, e daí não é com o Sakane, é com o público do Sakane, é por quanto Vai vir tempo aqui. que vai vir aqui, é por quanto tempo que vai colar ainda quanto tempo a gente ainda vai reconhecer ele como tal, porque ele já saiu do Ciência Sem Fim, ou saiu ou foi saído, né? Fica a questão. E foi pro Redcast, que não é um podcast de ciência. Uhum. E ele cada vez menos tem falado sobre ciência e tá virando um tudólogo. Tá. Mais né? um, né? Mais um. Então, por quanto tempo que a gente ainda vai chamá-lo de divulgador científico? Porque eu, no último corte que eu fiz aqui, eu sei que eu irritei muita gente com isso, eu coloquei no texto, suposto divulgador científico, o Sérgio Sakane, porque tá difícil. Agora, independente dele ser ou não divulgador científico, né, Sophie? Não dá pra perdoar, depois de 716 mil mortes, um presidente que tirava a máscara. Aí não entra só no balaio o divulgador científico. Uma pessoa com alcance desse não dá pra perdoar. Não dá, e mesmo que não fosse. A questão que eu coloco, Pedro, é que a partir do momento que ele ou pelo menos se apresenta como um divulgador científico, isso tem um peso maior. Tem. Não acho que tenha o mesmo peso uma pessoa qualquer com 1 milhão de seguidores ou o divulgador científico com 1 milhão de seguidores questionar isso. Não acho que tenha o mesmo peso. Acho que o peso por ser o Sérgio Sakane é maior. É maior, sem dúvida nenhuma. E você pode criticar, e sim, é um fato. O Átila ganhou a visibilidade que ele tem hoje pelas denúncias que ele fez na época da pandemia. Você pode dizer que ele foi alarmista e que isso rendeu audiência para ele. Eu até entendo essa crítica. Agora, dizer que ele mentiu na questão de 1 milhão de mortes... E tinha que ser alarmista mesmo, eu naquela acho que época. A gente tem que colocar... Não, acho que a gente tem que colocar aqui é que não chegou a 1 milhão de mortes? Não chegou a 1 milhão de mortes, mas não chegou a 1 milhão de mortes porque houve ação. Porque alguém avisou. Porque houve ação, porque alguém avisou, porque teve a vacina, que só chegou porque o Dória colocou uma vacina e daí o Bolsonaro se viu na obrigação de colocar outra. Então, porque houve ação. Se não tivesse havido essa ação, teria chegado, se bobeasse, passava de 1 milhão de mortes. Fácil. Então, e isso é uma coisa que o próprio Átila já falou várias vezes. Inclusive, se eu não me engano, no último episódio do Não Ficção, que é o podcast que ele está fazendo agora, ele entrevistou a Daisy Ventura, ele chegou a falar sobre isso. E não foi um erro aquilo, não foi um erro. Foi colocado, se nada for feito, vai chegar a 1 milhão de mortos. Algo foi feito, não chegou a 1 milhão de mortos. Ele não errou. Não errou. E Cristina, o Átila não foi isento. Meus amigos, eu não vou ser isento. Eu vou vestir a fantasia da parcialidade se for para salvar a vida das pessoas, ainda mais no âmbito da saúde pública. Vocês não esperem de mim uma postura isenta. Eu digo, a crítica, o Átila pode ter sido alarmismo. Alarmismo é uma coisa. Ele não mentiu. A Cristina, ela colocou aqui, não é que o que ela quis dizer foi isso. O Átila não foi isentão, ele se posicionou. Eu vou dizer para vocês uma coisa. Eu acompanhei de perto o Átila também, até porque eu trabalhei com o Átila já no passado. E ele, num primeiro momento, ele até tentou colocar uma posição mais isenta, achando que com isso ia alcançar mais gente. E vocês podem ver isso claramente no Roda Viva. Pegam, assistam o Roda Viva com o Átila e vejam a postura dele. E depois vejam a postura dele mais adiante na pandemia e vejam como mudou completamente a postura dele. E eu estou falando disso com relação ao Átila, mas isso vale para boa parte da comunidade de comunicadores de ciência no Brasil, incluindo tanto divulgadores científicos quanto jornalistas científicos. Porque a partir do momento que o governo Bolsonaro tomou a postura negacionista, não havia mais como manter uma isenção. Exato. E então
Ou você se posicionava contra o governo ou você se posicionava contra a ciência. Não tinha meio termo aí. Sim. Exatamente. É muito importante a gente trazer esse ponto. E eu quero saber a sua opinião. Deixe os comentários aí abaixo. Se você é Minion do Sacani, eu não tô nem aí. Você pode comentar também, que dá mais audiência para nós. A gente fica por aqui. Um grande abraço. Até a próxima.